Vocês, a grande maioria de vocês, deve ter acompanhado recentemente os desdobramentos do que seria um golpe no Níger. O Níger, que é vizinho do Mali. O Níger e o Mali, ambos os países, têm toda uma história de interferência, vamos dizer assim, interferência política, econômica, não é? Do governo francês. O governo francês não gostou nada dessa movimentação, mas muitos vizinhos do Níger também não gostaram dessa movimentação. Então, hoje houve uma fala do CNSP, que é a junta militar que assumiu o Níger, dizendo que tem uma reunião convocada para amanhã do Conselho de Cooperação Econômica da África e que teria a reunião desse conselho o objetivo principal de combinar o que eles chamam, a junta militar que tomou o poder, uma agressão contra o Níger. Então tem uma síntese das declarações aqui que eu quero passar para vocês, das declarações dessa junta, não é, que se autoproclamou à frente do governo do Níger. Muito condenada, inclusive, por diversos países vizinhos, não apenas pela França e pelos Estados Unidos. Aí é uma polêmica e uma disputa muito grande. Então, ele diz o seguinte, que a cimeira da Organização Africana Econômica, que será realizada amanhã, seria um pretexto para apoiar um plano de agressão militar contra o país, contra o Níger. Dizem que eles podem fazer, e a partir daí, decretar uma espécie de uma força, de uma coalizão para entrar no Níger. E eles dizem também que, por trás desta eventual intervenção africana, estariam os interesses da OTAN. O que me deixa bastante preocupado com essa questão é que, recentemente, nós vimos que apareceram nas manifestações, não é? Nas manifestações no Níger, bandeiras da Federação Russa. E agora começa a haver muita conversa em relação à possibilidade e à perspectiva de que a Rússia e o grupo Wagner poderiam, de alguma forma, tentar subsidiar a manutenção desse governo à frente do Níger. Isso tudo, mais uma vez, corrobora, sob o ponto de vista perspectivo, a ideia que você tem múltiplos frontes tensionados. Eu já falo há muito tempo do Cáucaso, onde eu acho que as coisas estão chegando muito perto de um ponto fora de controle, e o Cáucaso Sul tem uma posição estratégica. Nós vimos a visita do Shoigu à Coreia do Norte, ao Kim Jong-un, onde não por acaso você tem um submarino nuclear dos Estados Unidos estacionado na costa pela primeira vez. Historicamente é um fato maior, à parte, em função de tantas notícias e de tanto relevo que é dado à questão do conflito na Ucrânia, muitas vezes passar de forma mais discreta do que deveria a visita desse submarino nuclear dos Estados Unidos na costa sul-coreana, na península coreana. Na África, você tem uma série de pontos de frição. Frição na Líbia, que foi destruída naqueles ataques que depuseram e levaram à morte do Muammar Gaddafi, que ocorreram em 2011 e que deixaram a Líbia absolutamente fracionada. O que você tem hoje, fundamentalmente, dentro da Líbia, é uma disputa entre interesses multinacionais, mas muito marcadamente entre interesses da Rússia e da Turquia. O Erdogan apoiou decisivamente o ataque, a destruição da Líbia e a morte do Gaddafi. Não foi apenas o Sarkozy, viu, gente? Não foi apenas o Sarkozy, não foi apenas a Grã-Bretanha, não foi apenas o Blair. Você tem aí toda uma história de participação da Turquia, inclusive com o armamento, com as munições para os rebeldes, os extremistas, que, chamados assim de rebeldes, que combateram em Misrata. Né? Misrata, que foi um dos maiores centros ali de oposição ao Muammar Gaddafi. Então você tem uma Líbia fracionada, onde você tem uma disputa importante entre o interesse da Rússia e da Turquia. Na ocasião do ataque à Líbia, a Rússia ou não quis ou não tinha condição de intervir. Então não praticou nenhum tipo de intervenção, como meses após começaram ali as insurgências, os mesmos modus operandi dentro da Síria, gradativamente os russos foram se envolvendo e alguns anos depois, na iminência da queda do governo do Assad, eles entraram em campo. Mas você tem a Líbia problemática.
Você tem o Mali problemático e não é de agora. Você tem a República Centro-Africana, onde é notória a participação de elementos do próprio Grupo Wagner. Você tem as disputas que estão sendo realizadas dentro do Sudão, onde até aqui não é muito claro qual é a aliança efetiva entre os grupos, as forças de reação rápida e a junta militar, que a priori estavam juntas quando depuseram o Omar al-Bashir. Vocês sabem que, num primeiro momento, uma das primeiras situações anunciadas foi a libertação do Omar al-Bashir e, inclusive, de muitos membros do seu governo, inclusive alguns deles aí com ordem de busca e de prisão do TPI, do Tribunal Penal Internacional. Então você tem aí toda uma gama de estados africanos no Sahel e na África, eu diria, inclusive na África Árabe, bastante conflagrados. Você tem, inclusive, um problema que foi recentemente suscitado, que era o problema da aviação civil para os países europeus e da possibilidade de que essas áreas ou essas regiões, agora com o Níger também conflagrado, pudessem não ser seguras e que os aviões europeus, principalmente os aviões que saem dos aeroportos italianos, dos aeroportos espanhóis, dos aeroportos portugueses, eles tivessem que fazer um desvio de rota em direção a muitos destinos dentro da África, o que alongaria muito o perfil da viagem. Agora, para os franceses, eles ainda conseguem considerar o espaço aéreo do Mali como um território seguro. Então, eles não proibiram, né, não proscreveram aí a aviação civil no território do Mali. Mas está cheirando muito claramente que você tem um espraiar do espírito do conflito, que eu sempre reitero que, sob o ponto de vista econômico, ele está muito mais vinculado a uma disputa entre Estados Unidos e China do que outra coisa, para dentro do continente africano. Claro, você tem uma parte ali dessa chamada África Ocidental Francesa, onde o componente histórico, econômico, cultural, político francês, a questão do urânio do Níger, a questão dos aspectos políticos no Mali, dos grupos árabes ali dentro do Mali, você tem toda uma conjunção histórica que também marca muito firmemente a questão da presença francesa. Mas a guerra está se esgueirando, se espraiando, está se multiplicando sob o ponto de vista do risco territorial. E o continente africano é uma das perspectivas. Quando eu digo que o conflito entre a Rússia e a OTAN ele pode ir além materialmente do território ucraniano, eu não estou dizendo nesse momento, como alguém me contestou no chat, antes da live começar, que já existe um conflito entre OTAN e Rússia dentro da Ucrânia. Existe, na realidade, um conflito de interesses entre a OTAN e a Rússia dentro da Ucrânia, mas não existe um conflito bélico, sob o ponto de vista literal, entre essas forças. E eu ainda disse isso ontem. Você tem todo o apoio, todo o subsídio, muito provavelmente todas as ações que estejam ocorrendo contra a Ponte da Crimeia, contra Sevastopol, contra a frota russa, estejam sendo encetadas a partir de uma colaboração com a inteligência de países que são membros da OTAN. O armamento da Ucrânia também. As imagens que possibilitam as tentativas de contraofensiva ucraniana, idem. Mas não é literalmente um conflito entre as partes. Ainda no campo, vamos dizer assim, do aspecto pelo menos legal.